Vamos, antes de apresentar as leis do eletromagnetismo, tentar explicar, né, como nós enunciamos as leis físicas. Ora, as leis físicas, todas elas, são expressas em termos de taxas de variação. Por que isso? A ideia é a seguinte: se eu tenho ou introduzo num sistema uma grandeza física, vamos chamar essa grandeza física de G, a mera presença dessa grandeza física vai acarretar mudanças de outras grandezas físicas. É a ideia da transformação. A presença de algo leva a mudanças de outras grandezas. Agora, ao falarmos em mudanças, na realidade estamos falando da taxa com que uma outra grandeza física muda. Então, se olharmos todas as leis físicas, elas podem sempre ser expressas da seguinte forma. A taxa de variação, depois vamos ver, né, o que é taxa de variação e taxas de variação, né? Então, a taxa de variação de uma grandeza F, né? Aqui temos a taxa de variação, que é expresso sempre em termos de derivadas parciais, derivadas totais, não importa. Mas o que importa é que uma lei física é escrita sempre assim. A taxa de variação de uma grandeza F é igual a G, onde G é o agente que provoca a variação da grandeza física F. Todas as grandezas físicas são assim, todas as leis físicas são assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem concreto, porque senão a gente nunca vai entender qual é o sentido das leis do eletromagnetismo, né? Estou falando de todas as leis da física, nós escrevemos assim, todas elas. Por exemplo, quando eu aplico uma força sobre uma partícula, essa força vai provocar uma mudança. Que mudança? A de velocidade de um objeto. Então, a segunda lei de Newton se escreve assim: dv dt, v é a velocidade da partícula, é igual à força dividida pela massa. O que temos aqui desse lado? A taxa de variação da velocidade. Uma lei física qualquer, como essa, se expressa assim. A presença de uma força me leva à mudança da velocidade. Agora, a lei física, ela estabelece a taxa com que a velocidade muda com o tempo, em termos do agente que provoca mudança de velocidade. O que provoca mudança de velocidade? Forças. O que a lei estabelece? A taxa de variação da velocidade é igual à força dividido pela massa. Então, G aqui é a força dividido pela massa, F aqui é V. A taxa de variação da velocidade é igual à força dividido pela massa.
Assim são as equações de Maxwell, as leis do eletromagnetismo. Todas as leis do eletromagnetismo são expressas em termos de taxas de variação. Por que eu disse todas as leis? Nós não temos apenas 4 leis, porque eu posso depois utilizar os potenciais para escrever as leis do eletromagnetismo de uma forma diferente. Muito bem, o resumo em relação às leis do eletromagnetismo poderia ser assim, né? A taxa com que o campo E muda, se altera, como resultado da presença de cargas elétricas numa determinada região do espaço, né, é dada por essa expressão. Ora, pense nisso como dV dt. É muito parecido com isso, porque eu tenho taxas de variação pontual. Mas são taxas de variação. A outra lei é rotacional de E igual a menos dB dt. Eu estou aqui falando agora das equações de Maxwell. Divergente de B igual a 0 e agora a última lei, né, é rotacional de B é igual a μ0 vezes J mais ε0 vezes μ0 vezes dE dt. Tenho aqui, portanto, todas as leis do eletromagnetismo, ou as equações conhecidas como equações, né, de Maxwell. Mas existe uma coisa em comum sempre. É que estas leis são expressas em termos de taxas de variação. Existe, no entanto, uma outra forma de escrever as leis do eletromagnetismo. Eu tenho, portanto, 2 formulações do eletromagnetismo. Esta aqui é a primeira, utilizando as equações de Maxwell. E existe uma segunda forma de enunciar as leis. Esta aqui é a formulação utilizando os campos E e B. Eu posso escrever as leis em termos de taxas de variação dos campos E e B. As equações de Maxwell, né, envolvem taxas de variação de E e B. Mas eu tenho uma segunda formulação do eletromagnetismo. Nessa segunda formulação, que na verdade utiliza também essas equações, na segunda formulação eu uso os potenciais. Sim, potenciais. Eu posso escrever as leis do eletromagnetismo como taxas de variação dos potenciais A, potencial vetor, e o potencial elétrico V. Esta aqui é uma segunda formulação, e ela é muito boa, na verdade. Nesta aula, nós vamos apresentar apenas esta formulação aqui, e discutir. Mas, numa próxima aula, nós vamos falar desta segunda formulação. Por quê? Agora, nesta formulação aqui, nós vamos escrever que as taxas de variação de A e V são iguais, né, respectivamente a J e V.
Então, temos uma segunda formulação. Isso é que as taxas de variação, num caso, neste caso aqui, e nesse caso aqui, é diferente. Aqui nós temos taxas de variação envolvendo as derivadas de primeira ordem. Aqui nós temos taxas de variação envolvendo derivadas de segunda ordem. A gente vai discutir isso depois. O resumo é o seguinte: as leis do eletromagnetismo são leis tais que dizem o seguinte: a presença de algo leva à variação de uma outra grandeza, e as leis estabelecem a taxa de variação da grandeza, que é alterada, como sendo igual, a taxa de variação igual ao agente que provou, ao agente que provocou a mudança, a variação. E é assim em toda a física.